Eu vou apresentar hoje esse webinar, é um caso prático de análise de pontos de função sobre um aplicativo bem simples chamado Alertas do Google, ou Google Alerts, né, em inglês. Para quem não conhece, né, eu estou colocando aqui o link no chat. Vocês podem até abrir aí o link e vocês vão ter uma ideia do aplicativo funcionando. O nosso objetivo aqui é fazer uma demonstração rápida, né, e didática de como funciona o processo de análise de pontos de função. Então, não é, e a gente não vai conseguir, nesse período do webinar, explorar todas as nuances do aplicativo e entrar em todas as nuances da análise de pontos de função. A gente vai buscar fazer o aspecto principal da análise para conseguir passar a ideia, né, de quem ainda não tem uma ideia do que é análise de construção, que está tendo uma primeira visão, ter essa ideia. Né? Para quem já é experiente, para quem é certificado, tudo bem. Eu acho que o exemplozinho do Alertas é interessante para alguns cenários novos, para talvez alguns de vocês, né? Mas eu não vou explorar em todas as nuances, até pela questão do tempo. Okay? Então vamos algumas orientações iniciais. A minha sugestão, então, eu sempre falo no início do webinar, é sempre use uma conexão de banda larga para evitar aí, algum corte no áudio ou no vídeo durante a apresentação. Eu estou com a webcam ligada, se por algum motivo, né, durante a apresentação, vocês notarem algum corte, né, no, na transmissão, eu fecho a webcam e a gente faz só no áudio. Acho que isso aí diminui aí a possibilidade de problemas. Né? Para quem está pela primeira vez na nossa sala virtual, o webinar, se o idioma da sala não está em inglês, não está em português, você pode ajustar isso na barra de ferramentas superior. E a gente vai ter uma apresentação por volta de 45 minutos, deixando espaço ao final para as perguntas. Só que você já pode mandar perguntas no chat, que ao final eu dou uma passada pelo chat, tentando responder todo mundo. Se durante a apresentação eu conseguir coordenar e de monitorar o chat, a pergunta, eu também tento responder na hora. Para quem tem alguma certificação do PMI, esse evento vale um PDU, um programa de manutenção da certificação, né? Como, por exemplo, a certificação PMP de gerenciamento de projetos. A gente tem essa apresentação sendo gravada. Amanhã a gente vai disponibilizar o vídeo no nosso canal do YouTube, publicar no nosso site. Né? E a gente vai mandar um e-mail avisando todo mundo inscrito, né, de quando isso for publicado. Para quem está tendo contato com a FAPO a primeira vez, né, a FAPO ela tem como missão ajudar os nossos clientes a estabelecer modelos de negócio em que eles tenham controle e visibilidade do desempenho, né, dos seus processos de software. A gente faz isso focando em 3 disciplinas da engenharia de software: estimativas, medição e requisitos. E aí a gente tem uma linha de serviços, tanto de treinamento quanto de consultoria nessas 3 disciplinas. O assunto que a gente vai falar hoje tem a ver com medição de software e tem vários métodos de medição. O principal deles é a análise de pontos de função. A gente tem na nossa grade de treinamentos esses cursos que a gente está mostrando aqui no slide, e quem tiver interesse em consultar mais detalhes do curso, tem aí na nossa página
no nosso site uma página detalhando cada curso com ementa, pré-requisitos, carga horária e tudo mais. Né? Uma parte dos nossos cursos a gente oferta tanto na modalidade presencial e online, outros só online. E eu, né, me apresentando um pouco mais, eu sou certificado em pontos de função pelo IFPUG desde 2002. Né? Também sou certificado como gerente de projetos pelo PMI e engenheiro de requisitos pelo IREB e em Cosmic, que é outro método de pontos de função também. Sou um dos autores desse livro que está aqui estava no slide anterior, né? Análise de construção, medição estimativa e gerenciamento de projetos de software. E ao longo dessa minha caminhada aí com esse assunto de pontos de função, a gente tenta, diante aí das várias dificuldades ou várias dúvidas que a gente vai enfrentando ao longo desse tempo, tentar traduzir esse assunto de uma forma mais fácil de ser passada, uma forma mais didática. Esse é o desafio e é o que eu vou tentar fazer aqui nessa apresentação, de menos de uma hora, tentar passar a ideia como é que funciona a análise de pontos de função, usando um exemplozinho bem pequeno, mas real, e tentando conseguir ser compreendido. Então, a gente vai fazer uma apresentação em 3 partes. Primeiro eu vou dar uma visão rápida, né, do que é análise de pontos de função. Depois eu vou dar uma visão de como é que funciona esse aplicativo do Google, Alertas, né? Mas quem quiser já futucar, é só entrar nesse link aí do chat, que já pode ver o Alertas funcionando. E depois a gente vai aplicar a análise de pontos de função sobre essa parte do Alertas do Google que eu vou explicar. Né? Eu vou explicar também que partes a gente vai deixar de fora da análise. Então, o que é a análise de pontos de função? Ela é simplesmente uma técnica para medir software, mede as funções do software na perspectiva do usuário. A gente pode dizer que a análise de pontos de função também é uma maneira de quantificar os requisitos funcionais do usuário, traduzir esses requisitos em número. E esse número é expresso em uma unidade chamada ponto de função. O pulo do gato da técnica de pontos de função é conseguir fazer toda a medição baseada na visão do usuário, ou seja, uma visão de negócio, e com isso a gente consegue fazer essa análise sem entrar em nenhum aspecto de implementação do software. Não preciso conhecer tecnologia, linguagem, arquitetura para fazer essa análise. Quando a gente fala que a medição é do ponto de vista do usuário, a gente tem que estar atento que o conceito de usuário não é somente a pessoa que usa o sistema. O conceito de usuário para análise de pontos de função é de qualquer pessoa ou coisa que interage com o software a qualquer momento. Isso se aplica à ideia de usuário final, mas se aplica também a um outro sistema, a um dispositivo. Né? Então, a ideia do usuário ela é muito mais próxima da ideia de ator em um caso de uso do que o usuário final. E esse método, análise de pontos de função, ele é padronizado por uma organização chamada IFPUG, que é o Grupo Internacional de Usuários de Pontos de Função, que define, através de um manual, todos os conceitos e regras que devem ser aplicados para se fazer a análise de pontos de função de maneira correta. O IFPUG também promove um programa de certificação profissional, que é a certificação CFPS, né, para certificar as pessoas que têm o domínio de todo o conteúdo desse manual. E com isso a ideia é de garantir que a pessoa vá aplicar corretamente a análise. Quando a gente fala de medir com a análise de pontos de função, medir na perspectiva do usuário, é importante a gente ter em mente o seguinte:
todo software ele tem duas dimensões de requisitos. Requisitos funcionais, que estão ligados a tarefas e serviços que o software desempenha para os usuários, e requisitos não funcionais, que têm a ver com questões relacionadas à qualidade do software, por exemplo, desempenho, usabilidade, confiabilidade, portabilidade, questões relacionadas a aspectos técnicos, né? Plataforma, de hardware, software, sistema operacional, banco de dados, questões relacionadas a padrões corporativos, né, ou aspectos organizacionais, aspectos ambientais. Todo esse mundo aqui que eu estou assinalando, né, trata de requisitos não funcionais. A análise de pontos de função ignora por completo esse tipo de requisito. Toda análise ela é centrada na dimensão funcional, que é essa dimensão aqui que eu estou assinalando. Então, o processo de análise ele envolve, em um primeiro momento, em você conseguir distinguir dentro do seu projeto de software o que é requisito funcional e o que é requisito não funcional. Essa distinção é um primeiro passo para você saber o que deve ser medido e o que não deve ser medido. Poxa, eu posso dizer que é um defeito, então, da análise de pontos de função não medir todos os requisitos? Não, não é um defeito. É simplesmente uma característica do método. Ele se propõe a medir funcionalidade. Então, é correto a gente fazer essa distinção. Só que, vamos pensar, né, eu quero planejar um projeto, né, eu quero ter uma ideia de prazo, de custo do projeto. Requisitos funcionais e requisitos não funcionais são relevantes para a gente falar em custo, prazo, esforço do projeto. Então, em um modelo de estimativa de custo, prazo e esforço, as duas dimensões dos requisitos devem ser levadas em consideração. Agora, quando a gente vai falar do tamanho em pontos de função, tamanho funcional, a gente só considera o aspecto funcional. Ao usar pontos de função para estimativas, esses pontos de função eles têm que ser usados em um modelo de estimativas e use o resultado da análise de pontos de função e também leve em consideração aspectos não funcionais para traduzir esses pontos de função em horas, meses ou dinheiro. Okay? Isso só para dar uma explicação rápida do como conviver com essas duas dimensões de requisitos com análise de pontos de função. O processo de medição ele é descrito pelo manual do IFPUB, através desse diagrama aqui, através de uma série de passos bem objetivos, bem definidos, e a maior parte do trabalho, talvez a maior parte do trabalho, ela está concentrada aqui nesses dois passos. Vou explicar. Mas o processo ele não é restrito a esses dois passos. Né? Tentando dar uma ideia, tem passos iniciais bem simples, né? Mas importantes dentro do processo. Então, uma etapa do processo de medição consiste em você, primeiro, saber para que a sua análise vai ser usada. Por que você está fazendo essa análise? Ela vai servir para quê? Né? Qual é o propósito dessa análise? Por que é importante saber isso? Se você não sabe para que essa análise vai ser feita, a sua análise pode não ter utilidade nenhuma. Por quê? A análise ela é toda feita em função do propósito que você necessita. Vamos tentar fazer uma analogia. Né? O tamanho em pontos de função ele é muito comparado com a área
em metros quadrados. Então, se alguém me pede, né, Guilherme, eu quero saber o tamanho dessa casa, né, meça essa casa para mim. Primeira pergunta que eu deveria fazer, para que você quer essa informação? Porque se o camarada me fala que o propósito dele me pedir essa informação é avaliar, por exemplo, o custo de trocar o piso da casa, a minha resposta diária vai ser um número. Agora, se ele quer saber o tamanho da casa, né, para avaliar o custo de pintar toda a casa, a minha resposta diária vai ser diferente. Vão ser números diferentes em função do propósito para o qual eles vão ser utilizados. E os dois números estão corretos, né? A mesma coisa vale para software. Dependendo do propósito, a resposta pode variar. E é por isso que eu tenho que saber para que a análise vai ser feita. Aí, um outro passo destacado e muito óbvio, vou medir o projeto, por exemplo. Passo óbvio é buscar toda a documentação disponível para você conseguir fazer a análise, porque a análise é baseada nos requisitos. Sem isso, a gente vai ter dificuldade e talvez não vai conseguir fazer uma análise completa do projeto. Um outro passo aqui é o tipo da contagem, o tipo da análise, o tipo da medição. Eu posso aplicar análise de construção em um projeto de desenvolvimento, em um projeto de melhoria ou manutenção, né, e em um sistema que já está pronto, ou uma aplicação. Então, existem esses três tipos de contagem que a análise pode ser aplicada. Esses três tipos, eles vão definir basicamente qual é o escopo da nossa análise. Então, se é um projeto de desenvolvimento, se é um projeto de melhoria, se é medir algo que está pronto, isso vai definir qual é o conjunto de funções que eu tenho que analisar. E esse escopo pode ser maior ou menor. E toda análise ela é feita a partir do momento que eu defino a fronteira do sistema. O que está dentro, o que está fora, o que é o meu sistema e o que é outro sistema. Sem uma definição de fronteira, a gente não consegue medir. É mais ou menos tentar saber o tamanho da casa e não ter essa casa delimitada. Qualquer resposta seria correta. Aí sim, a gente entra no trabalho de medição propriamente dito, que é medir as funções de dados e medir as funções de transação. O que são essas coisas? Funções de dados e funções de transação são duas dimensões de funcionalidade que se busca medir. Basicamente, a gente busca capturar requisitos de processamento pelas funções de transação e requisitos de armazenamento de dados pelas funções de dados. Então, o aspecto funcional de processamento é medido pelas funções de transação. O aspecto funcional de armazenamento de dados é medido pelas funções de dados. E uma transação, ela pode ser classificada em entrada, saída ou consulta externa. Uma função de dados, ela pode ser classificada em arquivo lógico interno ou arquivo de interface externa. Vamos explicar um pouquinho isso aí. Vou falar primeiro das transações, né? Primeiro, existe um conceito que define o que é uma transação ou não. Essa é a primeira coisa que a gente tem que estar atento. Eu vou analisar requisitos do meu projeto e dentro desses requisitos eu vou buscar as transações. Estou tentando apresentar aqui de uma maneira menos formal essa ideia. O manual ele apresenta isso de outra forma. Então, uma transação ela pode ser dita como a menor tarefa que o software realiza para o usuário e que deixa ele satisfeito ao final, ou seja, ele não precisa fazer mais nada porque ele cumpriu o objetivo dele. Esse é o nível
em que a gente tem que analisar o requisito para buscar uma transação. Identifiquei uma transação, aí eu vou classificar essa transação em entrada, saída e consulta. E essa classificação é relativamente simples. Se a minha transação tem como objetivo principal a atualização de dados, eu vou dizer que ela é entrada externa. Se a minha transação tem o objetivo principal de enviar dados ao usuário, aí eu posso dizer que ela é ou saída ou consulta externa. O que vai invertir aqui? Tá? O que vai diferenciar saída e consulta? Considerem isso aqui, eu botei aqui, considerem que aqui é consulta externa, né? Considerem que aqui é saída externa, inverti. Uma consulta externa é uma transação que envolve uma simples recuperação e apresentação de dados ao usuário. Já uma saída externa é uma transação de apresentação de dados que envolve alguma dessas questões, né? Tem fórmula, tem cálculo, tem dados derivados ou a atualização de dados. Essa é a parte mais trivial da análise. É um processo manual, mecânico, sem complicação. E a transação, ela vale uma quantidade de pontos de função. Essa quantidade de pontos de função, como por exemplo, na entrada externa, ela pode valer 3, 4 ou 6 pontos de função. Poxa, o que define se é 3, se é 4 ou 6? É basicamente a complexidade da função, que pode ser de 3 níveis, baixa, média ou alta. Essa complexidade ela é avaliada de forma objetiva. Eu tenho dois parâmetros, onde eu avalio esses parâmetros. Por exemplo, essa tabela aqui, ela me permite descobrir a complexidade das entradas externas baseada na avaliação de dois parâmetros, TD e AR. Baseado na quantidade desses parâmetros, aí eu vou dizer se a transação é baixa, média ou alta. Basicamente, o que a gente faz é buscar contar esses parâmetros. O que é o TD? Simples. São os campos que a transação possui. Campos que o usuário informa para o sistema ou que o sistema apresenta ao usuário. Campos da tela, por exemplo. E o outro parâmetro é arquivo referenciado, que basicamente são os requisitos de armazenamento que a transação usa, né? Os arquivos, sejam eles o arquivo lógico interno ou o arquivo de interface externa. Então, basicamente, eu conto esses dois parâmetros. Eu vejo quantos campos a transação tem. Então, por exemplo, tem uma tela para incluir um cliente, tem 20 campos. Opa, então eu estou aqui nessa coluna. E essa tela de inclusão do cliente atualiza o arquivo de cliente, mas consulta também sei lá, um arquivo de cidades. Né? Então, eu teria aqui dois arquivos referenciados e, portanto, ela seria de complexidade alta, valeria 6 pontos de função. Essa é a lógica. O que é uma função de dados, né? Que são os requisitos de armazenamento? A gente chama isso também de arquivos. Essas funções de dados, ou arquivos, a gente busca avaliar isso de uma perspectiva lógica. O nome arquivo não significa a mesma coisa de arquivo no sistema operacional. Né? Eu costumo falar durante os cursos, o arquivo aí é a ideia original do nome. Arquivo é um armário que guarda informação. Né? Então, é um armário onde se eu sou bem organizado, aquele armário vai guardar o mesmo tipo de documento, o mesmo tipo de informação. Então, esses arquivos eles se diferenciam por dois critérios. Dados que o meu sistema mantém, os arquivos são classificados como internos.
Dados que o meu sistema referencia, ou seja, apenas lê, e que são mantidos por outro sistema, eu digo que são arquivos externos. E aí, de novo, cada arquivo ele tem uma quantidade de pontos de função, que é por exemplo, aqui, ó, o ALI, ou arquivo lógico interno, pode valer 7, 10 ou 15 pontos de função, pela mesma lógica que eu falei antes, são 3 níveis de complexidade, e para os arquivos a complexidade é determinada aqui por essa tabela, e também tem 2 parâmetros avaliados de forma objetiva, tipos de dados e tipos de registro. O que são os tipos de dados nesse caso? São os campos que o sistema lê ou armazena no arquivo. Os campos do arquivo, né? De forma simples. E o tipo de registro já é um conceito. Seriam subgrupos desse arquivo. Vamos imaginar, por exemplo, eu tenho um pedido e tenho vários itens para esse pedido. Pedido e os seus itens compõem um único grupo de dados na perspectiva lógica. Só que, por exemplo, se a gente fosse guardar isso num banco de dados normalizado, eu teria uma tabela de pedidos e outra tabela para os itens do pedido. Né? Essas duas tabelas seriam os tipos de registro desse arquivo lógico. Essa ideia de tipo de registro foi a coisa que eu mais tive dificuldade para entender quando eu aprendi isso a primeira vez. Né? Depois eu fui assimilando. Mas vamos lá. Então essa foi uma explicação rápida aí do conceito da análise. Vamos focar aqui na explicação do alertas do Google para a gente depois aplicar esses conceitos em cima desse sisteminha. O alertas do Google, para quem não conhece, consiste em você poder registrar termos de busca para o Google te avisar quando houver alguma página na internet com aquele conteúdo. Então, por exemplo, aqui essa é a página principal do alertas do Google. Então, eu coloquei aqui um termo de busca, né, atletismo, Olimpíadas. Ao colocar isso, ele já simula, né, como se fosse o resultado do buscador, resultados para esses termos. Esse seria o que seria o alerta, na verdade, é um e-mail enviado para você. Então, eu tenho interesse em receber do Google informações de páginas que falem sobre atletismo Olimpíadas sempre que ele descobrir. Né? Então, o que eu faria? Em outra página aqui, eu colocaria o meu e-mail e aperto o botão criar alerta. Basicamente isso. O que muda aqui da página anterior é que eu abri, aqui existe um linkzinho para mais opções, eu posso parametrizar. Né? Tenho 5 parâmetros que eu defino como eu quero ser alertado. Né? Ou seja, a frequência, se é uma vez ao dia, uma vez por semana, ou sempre que ele encontrar uma página com aquele conteúdo. A fonte, se eu quero que seja de sites de notícia, só de vídeos, né, por exemplo, YouTube, ou blogs, o idioma, né, português, inglês ou qualquer idioma, a região, o país, e quantos resultados ele vai me enviar. Então aí ele basicamente mostra duas opções, somente os melhores resultados ou todos os resultados. Então, inicialmente eu posso apenas simular. Eu digito o termo de busca, eu mudo parâmetros aqui e ele vai mostrando aqui uma visualização prévia do que seria o alerta. Mas digamos que eu decidi criar. Eu coloco o meu e-mail, aperto o botão criar alerta, o que acontece? Ele me envia um e-mail para eu confirmar esse alerta. Então o que eu faço? Eu tenho um link, que é esse primeiro link aqui,
Clicando nesse link, eu confirmo o alerta. Ao clicar no link, ele me dá essa mensagem: o alerta foi confirmado, ou seja, a partir de agora, o Google vai começar a te enviar resultados para aquele termo de busca. Mas eu tenho também um link para cancelar. Né? Digamos que alguém digitou um e-mail errado, foi para mim, mas era outra pessoa. Ou às vezes eu mesmo, né? Eu quero desistir, estou recebendo muita mensagem daquele alerta, eu guardei essa mensagem, venho aqui, clico aí na confirmação do cancelamento, ele me dá essa telinha aqui de confirmação do cancelamento, o alerta deixa de ser enviado. Tem outros links aqui. Esse link aqui basicamente leva para a página do alerta. O mesmo link que eu passei aí no chat. E o link aqui mostra uma página padrão do Google com os termos do serviço. É igual para qualquer aplicativo do Google, né? Vai criar uma conta no Gmail, vem considerar isso como se fosse uma página web normal, uma página estática. Confirmei o alerta, aí o Google me começa a enviar e-mails. Isso aqui foi, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo, eu tinha um alerta criado, por exemplo, a Flamengo, né? Sempre que houver uma notícia relativa ao Flamengo, eu vou receber um e-mail, então aqui estava configurado para enviar assim que ele descobrir, né? E aí, essa é a notícia. Ele manda, basicamente, o título da página, né? A fonte de onde ele tirou de onde é essa página, um resumo da notícia, né? E se tem imagem na página, ele tenta trazer aí uma imagem para você decidir, né, se você vai entrar na página ou não, com base nesse resumo. É basicamente um aplicativo bem simples. Para quem entrar no link que eu passei, vocês vão ver funcionalidades distintas, principalmente se você tiver logado com uma conta Google. Aí ele já funciona um pouquinho diferente. Tudo que eu expliquei aqui foi com o funcionamento de alguém que não precisa ter uma conta Google, que não está autenticado no Gmail, por exemplo, né? Que é um funcionamento mais simples. Então, para quem, por exemplo, né, quer levar um pé na bunda da namorada, né, quer ficar aí investigando o que a namorada está fazendo, coloca o nome da namorada no alerta. Qualquer coisa que sair na internet para ela, você vai estar sendo avisado. Né? Ou você coloca o seu próprio nome, se você tiver curiosidade de saber se seu nome está saindo em alguma página, também você vai estar sendo avisado. É uma funcionalidade legal que proporciona. Então vamos tentar aí passar agora a análise do que seria os pontos de função dessa parte do alerta. Então, alinhando aqui algumas premissas, né? A gente está querendo fazer essa análise só para fins didáticos, então a gente está restringindo isso a uma parte do aplicativo, ou seja, a parte que está visível para um usuário não autenticado no Google. Um usuário autenticado no Google vai ter mais funcionalidades disponíveis, e isso vai estar visível se vocês estiverem logados no Google. E também existem funcionalidades não visíveis que só quem está dentro do Google, né, o administrador do sistema, sabe ou tem visibilidade sobre isso. Também não vamos analisar essas funcionalidades porque a gente não tem nem como saber quais são elas. Eu estou assumindo também que o Alertas do Google ele é um aplicativo independente, né? Ele tem uma fronteira própria. Embora ele esteja integrado com outros aplicativos do Google, por exemplo, ele se integra com o buscador, né, para buscar resultados. Ele manda e-mails, né, então, de certa forma, tem uma integração com o Gmail, mas cada um é um sistema independente. Não,
Não estou misturando, não estou enxergando o alertas como parte de nenhum outro sistema. Estou tratando ele como um sistema à parte. E, então, seguindo nesse raciocínio, a gente vai analisar no nosso escopo somente as funções que estão visíveis a um usuário não autenticado no Google, que foi o que eu expliquei há pouco. Né? Tem mais coisas que poderiam ser analisadas, só que aí já tomaria mais tempo também. A gente conseguiria fazer isso nesse tempo que a gente está se propondo. Como é que a gente pode tentar buscar identificar as nossas primeiras funções? Poderia tentar falar aqui de requisitos de armazenamento. Vamos voltar aqui. Por exemplo, eu como usuário, eu crio um alerta. Né? Eu posso, na verdade, criar vários alertas. Posso estar interessado em notícias de atletismo das Olimpíadas, natação das Olimpíadas, ou Brasileirão 2016, ou Oscar 2016, sei lá, Carnaval 2017, qualquer assunto. Né? Eu posso ter dezenas de alertas cadastrados. Então, eu como usuário, eu consigo perceber que o sistema me oferece uma capacidade de armazenar dados, armazenar os alertas que eu estou criando. Então, nada mais natural a gente imaginar então que existe uma função de armazenamento de dados para registrar todos esses alertas que eu estou criando. E essa função de armazenamento, né, ela é atualizada, né, pelo sistema, pelo próprio sistema. Eu crio um alerta, eu insiro dados no sistema. Eu cancelo um alerta, eu estou modificando dados no sistema. Então, na perspectiva do que eu tinha explicado das funções de dados, ou o arquivo é interno ou ele é externo. Né? Se eu mantenho os dados, então eu tenho um arquivo lógico interno. Então eu poderia dizer, eu tenho uma função de armazenamento, um arquivo lógico interno para guardar dados de alertas do Google. Beleza. Com a visão desse usuário não autenticado no Google, eu também consigo vislumbrar o seguinte: o sistema, de alguma forma, vai recuperar dados de páginas da web. Só que não é o sistema de alertas, né, que é responsável por manter dados dessas páginas. Na verdade, o funcionamento dessa página principal do Alertas ele é muito similar ao funcionamento do próprio buscador do Google. Então, não é difícil para o usuário com alguma experiência de internet perceber. Eu tenho aí uma integração do Alertas com o buscador. O buscador do Google tem aí uma série de robôs que ficam coletando informação sobre páginas na internet e registrando, indexando, né, todo esse mundo de informação da web. E o Alertas, ele vai recuperar dados do buscador para poder tanto apresentar aqui nessa simulação do alerta, quanto no próprio envio do alerta. Então, nesse momento, eu poderia dizer também que existe um outro requisito de armazenamento, que é de referenciar dados ou de ler dados mantido por outro sistema, que é o buscador. Então, a gente classifica isso como um arquivo de interface externo. Então, a gente pode dizer aqui de duas funções de armazenamento. Né? O arquivo de alertas, que é interno, e o arquivo de páginas do buscador do Google.
que seria externo. Como que eu calculo os pontos de função desses arquivos? São basicamente dois parâmetros: a quantidade de campos que os arquivos mantêm ou referenciam e a quantidade de tipos de registro. Nesse contexto aqui da explicação do alertas, não consigo ver que esses arquivos têm tipos de registro adicionais. Ou seja, todo arquivo tem pelo menos um tipo de registro. Então, a gente basicamente, para calcular os pontos de função desse área e desse AIE, a gente contaria os campos e os tipos de registro, que no caso são um. Então, voltando àquela tabelinha da complexidade, aqui, o meu arquivo alertas, que é um arquivo lógico interno, ele tem menos de 20 campos. Não precisaria, então, calcular esses campos de maneira exata. Posso trabalhar com essas faixas de valores. E só tem um tipo de registro, então o arquivo lógico interno alertas é de complexidade baixa. Vale 7 pontos de função. O arquivo de interface externa de páginas da web e buscador, ele também tem menos de 20 campos e também tem só um tipo de registro. Complexidade baixa, só que é um arquivo de interface externa, vale, portanto, 5 pontos de função. Então, para essas duas funções de armazenamento, a gente tem 7 PFs. Faltou colocar aqui, mas depois eu apresento um resumo. 7 PFs para uma e 5 para outra, que dá um total aí de 5 pontos de função até agora. E nessa visão aí do usuário mais básico do buscador, eu acho que é o que dá para explorar em termos de armazenamento de dados do sistema. Falando das transações, a gente tem uma transação que cumpre um objetivo importante para o usuário: simular a visualização do alerta. Ou seja, antes de criar, eu quero simular. O que ele faz? Ele informa parâmetros de busca, ele pode modificar aqueles outros parâmetros que eu mostrei aqui, tá nesse recorte. Tudo isso são campos que ele informa. O alertas vai lá no buscador, recupera informações e exibe aqui para o usuário visualizar. Então, a transação de simulação ela tem o objetivo de recuperar dados armazenados externamente e exibir. E exibe esses campos que ele descreve aqui. Essa transação tem esses campinhos aí que estão assinalados em vermelho, que dão um total aí de 11 campos. E essa transação só precisa recuperar dados do arquivo de páginas do buscador. Em princípio, ela não precisa referenciar nada ou atualizar nenhum outro dado no sistema. Então, é uma consulta externa que tem esses campos e referencia um único arquivo, uma única função de dados. Vou deixar para mostrar o cálculo da complexidade depois, mas essa é a lógica. Vale comentar aqui o seguinte: toda transação, então aqui eu estou contando 11 campinhos, mas a gente foi aqui até 13 tipos de dados. Por quê? Toda transação que tem interface com o usuário humano, ela precisa de uma forma de ser acionada, o acionamento ou o comando. Então, basicamente, ele digita aqui, ao digitar, ele já está simulando, ou ao bater enter, ele já está acionando a simulação. Esse acionamento ele conta como um tipo de dado.
E toda transação que tem a capacidade de emitir mensagem ao usuário, essa capacidade ela também é contada como um tipo de dado. Então, por isso que ficou 13. Na prática, isso é muito comum. Eu vou contar os campos da tela, mais 2 tipos de dados, fracionamento para mensagem. Esse mais 2, na prática, muitas vezes não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente trabalha com faixas de valores para esses tipos de dados. Tá? Então, você não precisa ficar nessa minúcia que eu estou mostrando aqui, não. A coisa é mais simples. Aqui é só uma descrição do que apresenta naqueles 5 parâmetros. Né? Ele apresenta listas de valores. Eu estou assumindo aqui que todas essas listas de valores são fixas, são estáticas. Né? Assumindo isso, não impacta em nada na nossa análise. Se alguma dessas listas, né, não fosse estática, isso poderia influenciar a nossa análise, mas aí a gente não vai entrar numa nuance e a gente não vai ter tempo de explorar. Então, eu não tenho conhecimento, né, de como é a parte administrativa do sistema para saber se há uma forma do usuário parametrizar esses valores ou não. Então, estou considerando aqui que está. A transação de criar o alerta, né, ela, ela tem o objetivo de atualizar dados do sistema, por isso a gente classifica como entrada externa. É uma transação que vai, obviamente, atualizar o requisito de armazenamento, que é o arquivo lógico interno que a gente considerou. E, a princípio, só isso. Eu vou considerar como campos da transação, para avaliação dos tipos de dados, todos os campos que o usuário informa, que são esses 6 primeiros, os termos de busca, mais os parâmetros. Ele informa o e-mail dele, né? E aí aciona pelo criar alerta. Ao apertar o botão criar alerta, um e-mail é enviado. E o envio desse e-mail é parte dessa transação. Por quê? Um alerta não pode ser criado se não houver a confirmação do usuário posterior. Né? É uma questão de segurança aí que o Google quis agregar. Então, simplesmente digitar os parâmetros e apertar o botão criar alerta não vai fazer um alerta ser ativo. Né? O envio desse e-mail é consequência, parte do processo de criação, por isso que ele está considerado aqui. E aí a gente considera também os campos do e-mail nessa análise da transação de criação de alerta. Campos devem ser analisados sempre na perspectiva de não se repetirem. Então, o que é informação nova, por exemplo, a criação do alerta envolve a geração do link de confirmação e de cancelamento. Considerei esses links como campos da transação. Agora, o e-mail, ele identifica o endereço de e-mail da pessoa, né, que criou o alerta. Só que esse campo já foi informado aqui. Então não é uma informação nova. Né? Assim como o termo de busca, ele aparece aqui na mensagem, mas ele foi informado aqui. Então é uma repetição, não considero. Então essa nossa transação teria lá seus 11 tipos de dados e atualizaria só um arquivo, que é o ALI de alertas. A transação de confirmação, posso dizer que ela é uma transação à parte, porque a criação do alerta ela pode acontecer no momento e a confirmação em outro momento. Eu crio o alerta agora, mas eu posso confirmar isso amanhã, depois. Eu posso, por exemplo, decidir criar 10 alertas para só depois fazer a confirmação disso no e-mail. Então, é um processo que acontece em momentos do tempo distintos. São tarefas distintas, né? Separadas por um momento distinto no tempo. O confirmar alerta, então, ele vai ter a intenção de atualizar dados do sistema, por isso, uma entrada externa, e
A única coisa que o usuário informa é o acionamento da confirmação pelo clique e a mensagem de confirmação. São dois tipos de dados. E vai atualizar somente o arquivo de alertas. O cancelar alerta é análogo, é uma outra transação. Por que cancelar e o confirmar não são a mesma coisa? Porque eu posso fazer isso em momentos diferentes, ou seja, eu posso confirmar, o alerta começa a ficar ativo, mas depois eu posso voltar no e-mail e cancelar um alerta que já tinha sido confirmado. É possível. Né? Então, essa transação ela tem um objetivo similar, atualizar a situação do alerta, por isso entrada externa, e tem também o acionamento pelo clique do link e a mensagem, só dois tipos de dados. O próprio envio do alerta, né, que talvez seja a função principal, a gente ele é o e-mail enviado, né? E esse e-mail ele acontece dissociado de qualquer outra tarefa do usuário. Não precisa de nada acontecer antes ou depois para isso ser acionado. Eu estou considerando que o envio do alerta é uma saída externa. Por quê? Ela tem o objetivo de enviar dados ao usuário, isso uma consulta e uma saída podem fazer, só que eu estou assumindo que ele atualiza a informação ao enviar, porque ele tem que fazer um controle de não enviar coisas duplicadas. Né? Então, ao enviar um alerta, ele registra qual foi o último envio. Então, por exemplo, eu posso configurar para receber só um alerta por dia. Então, ele tem que juntar vários resultados e fazer um único envio. Para fazer esse controle de um envio único por dia, tem que ter dados sendo atualizados. Então, nesse caso, é uma saída externa. E todos os campos que são apresentados aqui, estão sinalizados em vermelhinho, são campos dessa transação, por isso vão influenciar na complexidade dela. Nesse caso, 9 tipos de dados. Essa transação de envio, ela não tem o acionamento do usuário, ela acontece automaticamente. Então, não tenho aqui o tipo de dado do acionamento do comando. E também não tem aqui a situação dela poder emitir uma mensagem de erro, aviso ou alerta ao usuário. Isso também não considerei. Então, o que seria o resultado da nossa análise do alertas do Google? Análise ponto de função, o produto, né, do nosso trabalho de análise, é uma planilha como essa, com a identificação de cada função que você conseguiu extrair dos requisitos do projeto, com a classificação dessa função com relação ao tipo, se é uma função de transação ou de armazenamento, e aí, se for de armazenamento, ALI ou AIE, se for de processamento, de transação, entrada, saída ou consulta. Cada transação ela tem que ter a sua complexidade avaliada, baixa, média ou alta. Isso é feito através dessa análise de dois parâmetros, que eu busquei explicar. Uma vez que você determina a complexidade, você tem lá os pontos de função dados pela outra tabela. E aí o tamanho do projeto é a soma de tudo que você identificou no escopo da sua análise. Essa parte aqui de cálculo da complexidade é a parte mais braçal do processo, tá? E até mais chatinha. Né? A parte nobre, a parte mais crítica e onde talvez o impacto de fazer análise errada ou não é mais gritante, é exatamente conseguir, a partir dos requisitos, derivar as funções que você consegue encontrar. Né? E aí o manual do IFPUG, ele traz vários exemplos e regras para tentar fazer que a pessoa consiga fazer essa interpretação dos requisitos de maneira mais objetiva possível. Eu estou tentando resumir o que o manual explica em 400 páginas, né, em 40 minutos. Então, eu não vou conseguir explicar tudo
realmente. Então, esse seria o resultado aqui, 28 pontos de função desse pedacinho do Alertas do Google. O sistema ele é maior do que isso, eu só restringi o escopo para a gente conseguir, dentro desse tempo, tratar o assunto todo. Para quem tem mais interesse em aprofundar esse assunto de como fazer análise de pontos de função, a gente tem um curso, esse curso aqui é o curso que ensina o processo de forma completa. Aí sim a gente tem mais tempo, em 2 dias a gente faz essa explicação, praticando com estudo de caso e colocando vários exemplos. Né? Esse curso tem online e também tem aí no nosso calendário, turmas abertas. Quem gosta de estudar por conta própria tem a opção do livro, que também vai explicar tudo isso em mais detalhes. Né? Recomendo também essas tabelinhas todas que eu mostrei e as definições de entrada, saída e consulta, tem no nosso cartão de referência. Você pode entrar no nosso site e baixar ou pedir a versão impressa que a gente manda gratuitamente para vocês. A gente tem um FAQ com perguntas e respostas sobre a PF bastante relevantes e frequentes, para quem tem as curiosidades iniciais, vale a visita, e um grupo de discussão que bastante movimentado, a gente mantém em Yahoo Groups, com gente de todo o Brasil, gente que está começando, gente bastante experiente, que busca ajudar a comunidade que busca se autoajudar aí, com relação aos assuntos da análise de ponto de função. Bom, dentro dessa proposta que eu tinha elaborado, é isso aí que eu busquei falar. Vou pedir a vocês a gentileza de preencherem uma avaliação do evento, para a gente ter um feedback do que vocês podem nos dar, seja de melhorias, sugestões, né, ou críticas, para a gente aperfeiçoar esse evento e que os próximos eventos possam ser mais produtivos, mais interessantes, melhores. Né? Deixa eu, enquanto vocês, peço a gentileza de vocês responderem essas 5 perguntinhas, eu vou passar aqui pelo fórum para responder o que houve de pergunta. Né? Uma pergunta aqui da Jéssica foi: você consegue comentar sobre a PF em editais do governo? Geralmente eles têm a documentação para fazer a contagem. Jéssica, todo o governo federal brasileiro tem usado pontos de função para os seus contratos de fábrica de software. Não só o governo federal, tá? Vários governos estaduais, governo do Rio, Minas, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, também tem seguido nessa mesma linha, e o contrato que é feito em construção, ele deveria prever qual é a documentação que vai ser disponibilizada para que se possa fazer a contagem. E isso varia de contrato para contrato. Então, tem contratos que você vai ter, por exemplo, eu tenho documento de visão, eu tenho casos de uso, eu tenho protótipos, ou eu tenho história de usuário, eu tenho modelos. Então, isso varia muito. Tá? A gente pode fazer análise com qualquer documentação de requisitos que consiga passar a informação de que tarefas o software está desempenhando para os usuários. O que é muito comum, né, nos contratos do governo é que o edital ou o contrato prevê a documentação. Só que muitas vezes acontece que a documentação ela não vem com a qualidade necessária e aí a gente tem dificuldades para fazer essa análise. Aí é um problema do processo, né? Mas o contrato prevê esse tipo de entrega. Uma pergunta aqui do Edilson. Um projeto de software tem por objetivo alterar um pedaço de software reusado. Se o propósito da contagem for subsidiar uma estimativa de esforço para esse projeto,
chegaríamos a 4 pontos de função. Por exemplo, se o propósito for cobrar do cliente, o fornecedor poderia considerar no escopo da contagem todas as 10 transações que utilizam esse pedaço de software reusável e cobrar 40 pontos de função. O fornecedor estaria lucrando em cima de boas práticas de engenharia de software, reutilização de código. Né? Você considera isso justo? Bom, a pergunta aí do Edilson já mais avançada. Vamos lá, Edilson. A reutilização de código é algo que é invisível, né, para a nossa análise. Quando a gente mede, a gente não sabe se tem código reusável ou não. Como cliente, eu espero, né, que quem desenvolve software para mim busque, né, o reuso, as boas práticas do desenvolvimento, o reuso é uma delas. Quando a gente fala de um contrato por ponto de função, esse contrato ele define o modelo de negócio que a gente estabelece com o fornecedor. Então, o manual do FPUG, né, ele não entra em nenhum aspecto de como usar a APF em contratos. Se a gente segue o que o manual do FPUG fala ao pé da letra, reuso de código é invisível. Então, se o fornecedor faz reuso ou não, a princípio não é relevante. Só que, para que o modelo de negócio do contrato seja adequado para mim, cliente, né, e adequado ao fornecedor, essa questão do reuso de código ela deve ser mencionada, porque eu quero privilegiar, né, um código bem escrito, assim como o fornecedor, né, ele pode ter um bom projeto de arquitetura, né, procurando fazer o reuso, né, ele não pode ser penalizado por isso. Então, uma situação que você coloca assim, né, você vai alterar um pedaço do código, reusar. Vamos imaginar que esse pedaço que você está alterando, ele não seja uma função, ele seja um exemplo, né? A Receita Federal mudou o cálculo de dígito verificador do CPF. Eu tenho um sistema de gestão de contratos aqui na minha empresa. Validar CPF não é uma função do meu sistema. Só que em várias partes do meu sistema, validar CPF tem que acontecer. Então, para eu incluir um fornecedor, eu tenho que validar o CPF. Para eu aprovar um preposto, eu tenho que validar o CPF. Né? Em várias partes do sistema, a validação do CPF está presente. Então, vamos imaginar, a gente criou uma rotina reusável, né, onde a validação do CPF está escrita uma única vez e ela vai ser reutilizada em várias partes. O que é razoável? Né? Se por algum motivo você tem que solicitar ao fornecedor, olha, a rotina mudou, eu quero que você adeque agora a esse algoritmo que a Receita passa. O fornecedor ele vai mexer num único programa. Só que, para análise de ponto de função, é como, logicamente, se você estivesse alterando todas as partes do sistema que tem essa validação. O trabalho de codificação ele pode estar restrito a um único ponto, mas o ciclo de vida todo do desenvolvimento não é só codificação. Ele alterou essa única parte, mas ele deveria testar todas as partes do sistema que fazem uso dessa rotina para saber se não gerou nenhum efeito colateral. Então ele teria que testar em 10 lugares. Poderia-se, então, aí um contrato poderia dizer qual vai ser o escopo dessa contagem. Quantas funções eu vou contar? Eu vou contar 10, eu vou contar uma, eu vou contar... Aí esse é um modelo de negócio que define, não é o manual do FPUG. O que eu acho razoável, né? Eu, como cliente,
eu poderia falar o seguinte, olha, essa rotina é usada em 100 lugares. Né? Eu não acho que é necessário testar isso em 100 lugares. Né? Testa isso em 10, então vou pagar 10 funções para você fazer essa alteração da rotina. A decisão do escopo do teste está na mão do cliente, e aí é risco dele, né? Restringir isso a uma parte menor ou não. Mas isso é uma opinião, isso aí não tem um certo e errado, é um contrato que vai definir. Todo contrato baseado em conjunção, ele tem que ter um complemento ao manual do IFPUG. O manual do IFPUG ele não fala tudo que é necessário quando se trata de contrato. Tá? Deixa eu passar aqui a pergunta da Leida para conseguir responder todo mundo. Se o escopo da minha contagem fosse todas as aplicações do Google, então o buscador seria um alien? Leila, se a gente fosse contar todos os aplicativos do Google, a gente teria várias contagens. Cada aplicativo teria uma contagem separada. E aí, se eu estiver analisando o buscador, né, o buscador ele não vai ser um alien. O buscador vai ter arquivos internos. Né? Páginas da web foi um arquivo que eu identifiquei de fora, né, através da visão do alerta. Mas, entrando dentro do funcionamento do buscador, certamente a gente vai identificar outros arquivos internos. Então, devem ter dezenas de aplicativos. A gente teria uma contagem, uma análise de construção para cada um deles. A gente não poderia fazer uma análise única de todos os aplicativos em conjunto. Estaria errado porque cada aplicativo é uma fronteira distinta, né? Ele delimita bem isso. O Gmail não se mistura com... tem integração, né? Mas o Gmail e o YouTube são coisas diferentes. Né? O Alertas, o calendário, o tradutor, tudo isso são aplicativos, mas alguma integração, maior ou menor, mas independentes entre si. Otávio pergunta, no caso do aplicativo do Google, a parte mais trabalhosa e de maior esforço de construção seria o algoritmo de busca. Não ficaria meio injusta uma cobrança baseada nessa contagem? Olha só, Otávio, concordo que o algoritmo de busca, na verdade, é um segredo de mercado aí do Google, né? E eles gastaram muita energia nisso. Né? Só que perceba que a gente está analisando o alerta, não estamos analisando o buscador. Né? Toda essa inteligência de busca não está no alerta, ela está no buscador. A gente não entrou na análise do buscador. Né? A única coisa que a gente fez foi eu, como alertas, de fora, eu enxergo que o buscador guarda informações de páginas web. E é isso que eu quero consultar. Agora, não entramos no mérito de como o buscador coleta essas informações através dos robôs, como ele indexa isso. Se a gente estivesse fazendo análise do buscador, a gente encontraria um conjunto de funcionalidades diferentes. Tá? Só que eu não consigo fazer essa análise só com a informação que a gente tem do usuário leigo. Né? A gente precisaria ter mais informação de como funciona o buscador para fazer essa análise melhor. Então, o algoritmo de busca não está no Alertas, tá no outro sistema. O Sandro pergunta, a transação de criar alerta é autocontida sem a confirmação do alerta? Veja, Sandro, eu posso criar o alerta, vamos imaginar que, bom, da maneira que o Google elaborou, sim, eu posso criar o alerta, ele fica lá criado, mas inativo, e vai entrar em funcionamento a partir do momento que eu decidir confirmar.
O Google deu a opção do usuário decidir que isso seja confirmado em um momento diferente. Se o Google quisesse que o criar alerta já fosse efetivado no momento que eu crio, eu não precisaria do envio do e-mail, né? Então, a pessoa que definiu os requisitos do alerta, por algum motivo, decidiu que se separam as tarefas. Uma é criar, eu crio inativo, porque, por exemplo, se não fosse assim, o que eu poderia fazer? Eu poderia, né, imaginar assim, que eu quero fazer uma brincadeira contigo. Eu pego o seu e-mail, poderia cadastrar termos de busca pornográficos, né, e o Google começaria a enviar coisas, páginas de pornografia para o seu e-mail, sem você ter pedido. A confirmação ou o cancelamento é uma proteção que a pessoa que elaborou o alerta pensou. Então, por isso, dividiu isso em tarefas distintas. Né? Aí, outra pergunta, o link de confirmação e cancelamento são tipos de dados, pois atravessam a fronteira da aplicação. Correto, a gente contou que o envio do e-mail de confirmação é parte da criação. O processo de criação ele gera dois links, de confirmação e de cancelamento, e esses links são apresentados ao usuário, né? Por isso são campos da transação. A Jéssica pediu para digitar os links, mas qual link, Jéssica? O link do alertas? Aí não sei se me especifica aí quais links. Deixa eu pular para a pergunta do Anderson aqui. Em um processo de cálculo complexo, quando solicitada a alteração para a inclusão de novas regras, normalmente vamos considerar uma saída com 7 pontos de função. Porém, devido ser uma alteração, normalmente não se cobra os 7. Qual seria a quantidade de pontos de função correta? Não, não entendi muito bem, Anderson. Não sei se é o seguinte. Quando a gente cria uma funcionalidade ou quando a gente altera uma funcionalidade, não há diferença no, na forma de medição. Se a funcionalidade ela vale, estou criando um relatório, vale 7 pontos de função, e isso foi no projeto de desenvolvimento, eu vou contar 7 pontos de função. Entreguei esse projeto. Tempos depois, o usuário pediu para eu alterar esse relatório. A medição ela vai analisar a funcionalidade inteira do jeito que ela vai ser entregue após essa mudança. Então, se após a mudança o relatório continua com 7 pontos de função, é isso que vai ser medido de novo. Só que o que acontece? O trabalho de alterar uma funcionalidade existente e criar uma funcionalidade do zero, geralmente a gente tem aí trabalhos diferentes. Na medição, isso não, isso não é diferenciado na medição. Então, se eu estou usando pontos de função em contratos, o que se costuma fazer? Dá-se um peso diferente para uma funcionalidade, pontos de função de uma funcionalidade nova, ou preço, né? Um preço ou um valor diferente. Então, um ponto de função de algo que se cria do zero e um peso diferente para algo que se modifica, né? Uma funcionalidade existente que se modifica. Não sei se era essa a sua pergunta. Deixa eu mudar a página aqui para voltar lá nos links que a Jéssica me pediu aqui. Peraí. São esses aqui. Essa apresentação ela vai estar disponível na nossa página amanhã, e aí vocês podem clicar direto no link também. Mas se não quiser esperar, é só acessar o nosso site lá. O cartão de referência ele está no menu Recursos, tá? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida?
Ok? Bom, antes de encerrar, só fazer o convite, lembrar para quem ainda não olhou o nosso calendário de webinars, a gente vai falar no próximo mês sobre um outro assunto, a engenharia de requisitos. A gente vai falar da certificação profissional em engenharia de requisitos, do IREB, que é uma organização, que é o Comitê Internacional de Engenharia de Requisitos. E no mês de agosto a gente fala da certificação em pontos de função do IFPUG, a certificação CFPS. Né? Eu comentei só aqui que ela existe e tal. Nessa apresentação a gente vai falar do que é o programa de certificação, como é que é a prova, o que se exige, exemplo de questão. Né? Então a gente dá uma explicação mais focada nesse webinar aí de agosto. E para quem tem interesse em se aprofundar nesse assunto pontos de função, a gente tem esses cursos programados no calendário. A semana de APF é uma junção de 3 cursos nossos que a gente realiza em sequência, por isso me dá uma semana, por isso semana de APF. É uma discussão mais aprofundada da análise de pontos de função. E o curso de capacitação é um curso voltado só no processo de medição, para quem quer aprender a fazer análise de pontos de função, quer começar do zero, e isso, por enquanto, só precisa desse primeiro conhecimento. Esse curso é suficiente. Os meus contatos, para quem quiser discutir alguma coisa ou mandar alguma dúvida depois, estão aqui, e-mail, LinkedIn, se alguém quiser falar comigo no Skype, né, os telefones da PAF também, para quem quiser fazer algum contato, a gente está à disposição. A Vanessa coloca aqui uma outra pergunta, não dá tempo de responder aqui. Tem uma característica específica que deve ser considerada para a contagem de pontos de função para aplicativos móveis? Não, Vanessa, não tem. Não vejo dificuldade para a gente falar da medição aí de pontos de função no aplicativo móvel. A gente pode até, se você tiver algum caso específico aí, pode até sugerir manda para mim depois, a gente pode até avaliar se vale um webinar. Assim, a interface muda, mas não tem regras diferentes. Né? Como eu falei, a análise de função é independente de tecnologia. Então, não interessa se é um aplicativo móvel, web, mainframe, o processo de medição é sempre igual. O que muda por exemplo, são interfaces, elementos de interface com usuários diferentes que a gente analisa, às vezes tipos de documentos diferentes que a gente tem à disposição. Mas o processo é o mesmo para todos. A Jéssica pergunta, o valor do projeto é fechado somente com o valor da PF? Não, Jéssica, para a gente falar de valor monetário de um projeto, o tamanho em pontos de função é uma das variáveis, mas não é a única variável que a gente tem que considerar. É igual um apartamento. Eu estou em Brasília hoje, por exemplo. Quanto custa um apartamento de 100 metros quadrados em Brasília? Eu estou falando de tamanho. Essa pergunta ela não tem uma resposta útil, porque o tamanho não é a única informação que vai me definir esse preço. Eu preciso saber localização, eu preciso saber o tipo de imóvel, né? Então, são outros fatores que devem ser considerados também. Certamente, o tamanho é importante, talvez uma das informações mais importantes, mas não pode ser a única. Então, a mesma coisa vale para software. Meu projeto tem 1000 pontos de função, quanto vai custar? Tem que ter mais informação, né? Quais são os requisitos não funcionais, qual é o processo que eu tenho que seguir, né? Tem que entender melhor o contexto de todos os elementos que vão afetar a minha produtividade para poder dar esse preço. Ok? Bom, pessoal, eu vou encerrar então. A gente já se estendeu aqui além do programado, mas os meus contatos estão aí. Todo mundo que quiser tirar alguma dúvida que ficou pendente, eu estou à disposição. Agradeço, né, a paciência e a audiência de vocês e espero que a gente se encontre de novo em um próximo evento. Ok?
Boa noite a todos. Muito obrigado. Bom descanso.